Meu nome é Dr. Marcelo Oliveira. Há mais de 17 anos atuando na medicina, já cuidei de milhares de pacientes e posso dizer que já vi literalmente de tudo. Já comemorei recuperações que pareciam impossíveis e já estive ao lado de famílias em alguns dos momentos mais difíceis de suas vidas. E toda essa experiência, todos esses anos na linha de frente da saúde, me ensinaram algo que quase nunca é dito em voz alta. Às vezes, a atitude mais sábia da medicina é saber quando simplesmente não fazer nada. Hoje eu vou compartilhar com você algo pessoal, que vai na contramão do que muita gente pensa e que provavelmente vai te surpreender. Os 5 exames médicos de rotina que eu, depois dos 70 anos, nunca faria em mim mesmo. Não digo isso por teimosia ou descuido, mas com o peso de décadas de evidências e de ver as consequências de uma medicina que, na obsessão de encontrar qualquer problema, acaba muitas vezes causando mais dano do que benefício. Esses exames vendidos como o auge da prevenção podem nos jogar em uma espiral de ansiedade, procedimentos invasivos e complicações que roubam o que mais valorizamos na idade madura: independência e qualidade de vida. Se você já passou dos 70 anos, ou se seus pais ou avós estão nessa faixa etária, fique comigo até o final. Eu não vou apenas dizer quais exames evitar, vou explicar o porquê, com histórias reais de pacientes e com dados científicos sólidos. E mais importante, vou mostrar alternativas mais seguras, inteligentes e simples de cuidar da sua saúde de verdade, para viver mais e, principalmente, melhor. Isso não é sobre ter medo de médico, é sobre ser um paciente informado que assume o comando das decisões. Vamos começar. O primeiro exame da minha lista é talvez o mais sedutor de todos, o chamado check-up com escaneamento completo do corpo. Você vê isso sendo anunciado em clínicas sofisticadas, prometendo uma avaliação da cabeça aos pés com o que há de mais moderno em ressonâncias e tomografias. Parece incrível, uma fotografia completa do seu interior para encontrar qualquer problema antes que ele apareça. Mas a realidade é bem diferente e, com frequência, perigosa. Vou contar a história do Roberto, paciente de 74 anos, cheio de vida. Jogava golfe, viajava com a esposa, aproveitava os netos e estava saudável, sem nenhum sintoma. O filho, com a melhor das intenções, deu de presente um check-up executivo com escaneamento de corpo inteiro. Roberto foi mais para agradar o filho do que por necessidade. E foi exatamente aí que os problemas começaram. O laudo trouxe uma frase de gelar o sangue: lesão pequena e indeterminada de 1,5 centímetros no rim esquerdo. De um dia para o outro, Roberto deixou de ser um homem saudável para se tornar um paciente com uma lesão no rim. O médico encaminhou para o urologista. Biópsia de rim envolve uma agulha longa pelas costas até o órgão, com riscos de sangramento, infecção e dor. Roberto aceitou, e a família viveu uma semana de puro pânico esperando o resultado. O veredito final? Angiomiolipoma, um tumor benigno e inofensivo, que nunca teria causado problema. Ele não ganhou nada com o exame, perdeu a paz, passou por um procedimento invasivo e gerou enorme angústia na família. Em idosos saudáveis que fazem escaneamento de corpo inteiro, em grande parte aparecem achados incidentais, os chamados incidentalomas, pequenas manchas no fígado, cistos nos rins, nódulos nos pulmões, cicatrizes do tempo que nunca se tornariam um problema real. O verdadeiro problema é a cascata de intervenção. O achado gera ansiedade, que leva a mais exames, muitas vezes invasivos, com seus próprios riscos, terminando em cirurgias ou tratamentos desnecessários. Se o escaneamento for uma tomografia, ainda há uma dose significativa de radiação, equivalente a muitas radiografias de tórax,
Um risco pequeno, mas real e cumulativo, assumido sem benefício claro. Qual é a alternativa inteligente? A avaliação geriátrica integral. Não é apenas um check-up qualquer. É uma conversa aprofundada com um médico que entende o processo de envelhecimento. Em vez de caçar fantasmas, focamos no que importa para a qualidade de vida, a função. Avaliamos fragilidade com medidas simples, como velocidade ao caminhar e força de preensão das mãos, que predizem a saúde futura melhor do que qualquer imagem. Se vemos sinais iniciais de fragilidade, podemos agir com exercícios e nutrição para reverter o quadro. Depois, revisamos cuidadosamente todos os medicamentos. É comum ver idosos tomando 10 ou mais comprimidos prescritos por diferentes especialistas. Muitas vezes, sintomas como tonturas ou confusão são efeito colateral de remédios, e faxinar essa lista pode fazer milagres. Por fim, avaliamos hábitos de vida, alimentação, sono, atividade física e vida social. Esses são os pilares da prevenção, e uma abordagem centrada na pessoa melhora a saúde real, sem criar pânico. Então, diante de anúncios prometendo um mapa completo da sua saúde, lembre-se do Roberto e escolha a sabedoria de uma avaliação centrada na pessoa, não na imagem. O segundo exame que eu evito é a ressonância magnética do cérebro de rotina por causa de esquecimentos leves. É o arroz com feijão do consultório. Um paciente de 75 ou 80 anos chega, muitas vezes trazido pelos filhos, porque anda esquecendo nomes ou porque subiu as escadas, mas continua se orientando bem e administrando a própria vida. O medo do Alzheimer é tão grande que a família exige uma ressonância para ver o que está acontecendo lá dentro. Pedir esse exame nessa situação é quase sempre abrir uma caixa de Pandora de ansiedade. Dona Marta, 78 anos, leitora voraz, notou que às vezes demorava para encontrar a palavra exata. A filha, preocupada, insistiu na ressonância. O laudo descreveu atrofia cortical difusa leve, compatível com a idade e focos dispersos de grioses na substância branca. Para o médico, isso descreve um cérebro praticamente normal para 78 anos, como rugas ou cabelos brancos. A atrofia é uma leve redução de volume esperada, e as alterações da substância branca são pequenas cicatrizes de décadas de pressão um pouco alta. Para Dona Marta e a filha, porém, soou como sentença: atrofia, lesões. Saíram convencidas de que o Alzheimer seria inevitável. A partir daquele dia, Dona Marta passou a duvidar de si. Abandonou o clube de leitura por medo de se envergonhar. A ressonância não deu um diagnóstico, mas roubou a confiança que ela tinha na própria mente. Em estudos com pessoas acima de 75 anos saudáveis, a maioria das ressonâncias mostra algum tipo de alteração, e quase todo mundo nessa idade acaba com um laudo anormal. Essas imagens não se correlacionam tão bem com a função real. Já vi pacientes com ressonâncias parecendo um campo de batalha e mente afiada, e o contrário também. A imagem não é a pessoa, e o resultado da ressonância não muda o tratamento de esquecimentos leves, pois não existe comprimido que reverta a atrofia normal da idade. A alternativa sensata é um teste cognitivo simples, de 10 minutos, feito no consultório, como Minicog, Minimental ou Mocha. Pedimos para lembrar palavras, desenhar um relógio, fazer pequenas tarefas. Se o teste é normal, tranquilizamos a família. Se mostra dificuldade, vamos adiante. Iniciamos a caça aos falsos culpados. Revisão de medicamentos, remédios para dormir, ansiedade e alguns antialérgicos podem formar uma névoa mental. Exames de sangue, vitamina B12, tireoide, avaliação de humor, depressão e sono, apneia. Só depois de descartar causas reversíveis e observar declínio progressivo é que a imagem pode fazer sentido em uma investigação completa. A mensagem é clara:
Diante de esquecimentos leves, não corra para a máquina. Corra para um médico que escute, converse, avalie sua função e procure causas reversíveis. O terceiro exame na minha lista negra é o teste ergométrico, a prova de esforço cardíaco de rotina em pessoas sem sintomas. Falo de colocar alguém com mais de 70 anos, que se sente bem, sem dor no peito nem falta de ar, para correr na esteira só porque chegou na idade de fazer. Essa prática é comum, mas pode ser perigosa. Seu Henrique, 72 anos, jogava tênis e caminhava todos os dias. Iria operar uma hérnia, e o protocolo do hospital incluía prova de esforço para todos acima de 70. Durante o exame, sentiu pressão no peito e o eletrocardiograma mostrou alterações duvidosas. Diante do resultado positivo duvidoso, recomendaram cateterismo cardíaco. O cateterismo é invasivo. Um tubo é introduzido por uma artéria até o coração. As coronárias de Henrique tinham obstruções de 30% a 40%, esperadas para a idade, que não exigiam stent nem cirurgia. Ele teve um falso positivo. A prova de esforço em idosos tem alta taxa de falsas positivas, com alterações por motivos que não são obstruções perigosas. O estrago, porém, já estava feito. Henrique passou a ser visto como doente cardíaco, ganhou uma sacola de remédios e passou a ter medo de esforço, abandonando o tênis. Em casos raros, a própria prova pode desencadear arritmias ou infarto. A alternativa lógica é ouvir o próprio corpo. O melhor teste de esforço é a vida diária. Se você sobe 2 lances de escada ou caminha em ritmo firme, sem dor no peito, nem falta de ar intensa, já está fazendo o teste que importa. É fundamental reconhecer sinais reais de alerta. Dor no peito ao esforço, falta de ar desproporcional, tonturas ou desmaios. Se aparecerem, é hora de buscar atendimento, e aí sim, exames. Para avaliar risco futuro de forma mais moderna, existe o score de cálcio coronário, uma tomografia simples, de baixa radiação e sem contraste, que mede o cálcio nas artérias do coração. Um score 0 significa risco muito baixo de infarto nos próximos anos. Um valor alto indica que é preciso caprichar no controle do colesterol, da pressão e do estilo de vida. O score mostra o risco, não se há obstrução crítica naquele momento, e serve para orientar prevenção, não para disparar procedimentos invasivos automáticos. Meu conselho: não aceite subir na esteira por desencargo de consciência. Confie na avaliação do seu dia a dia. E se quiser refinar o conhecimento do seu risco cardiovascular, converse com seu médico sobre o score de cálcio coronário. Chegamos ao quarto exame, um dos mais polêmicos, a colonoscopia de rotina depois dos 75, 80 anos, se os exames anteriores foram normais e não houver risco especial. A colonoscopia é excelente e eu a recomendo a partir dos 45 ou 50 anos, porque previne câncer de intestino grosso ao permitir retirar pólipos antes de virarem tumor. O problema é aplicar essa mesma lógica em pessoas muito idosas. Em medicina, sempre pesamos benefício versus risco, e acima dos 80 anos, essa balança costuma se inclinar para o risco. Dona Helena, 79 anos, teve colonoscopia normal aos 70. O sistema avisou que estava na hora de repetir. Sem sintomas, ela foi mesmo assim. A preparação foi exaustiva. Litros de laxante, noite no banheiro, fraqueza e desidratação. Em idosos, isso já é arriscado. Depois vem a sedação, com maior chance de confusão, quedas e problemas respiratórios. E há o risco mais temido: perfuração intestinal. Com o tempo, a parede do intestino fica mais fina e o risco de perfuração aumenta acima dos 75. Se ocorre, é uma emergência que exige cirurgia grande, às vezes com bolsa de colostomia. Para alguém de 80 anos, uma cirurgia assim pode significar o fim da independência.
Qual o benefício esperado? Prevenir um câncer que levaria de 5 a 10 anos para se manifestar. As principais diretrizes recomendam parar o rastreamento de rotina entre 75 e 85 anos, dependendo da situação clínica e da expectativa de vida. Se essa expectativa é menor que 10 anos, é mais provável que a colonoscopia cause dano do que salve de um câncer futuro. Claro que com histórico familiar, pólipos anteriores ou sintomas, a avaliação muda. E o que fazemos então? Não esquecemos o intestino. Mudamos a estratégia. Passamos do rastreamento invasivo de rotina para uma vigilância inteligente. Primeiro, vigilância de sintomas. Buscar o médico rapidamente se houver mudança persistente no ritmo intestinal. Sangue nas fezes, dor abdominal, perda de peso sem causa ou anemia. Diante desses sinais, em qualquer idade, a colonoscopia é indicada. O segundo ponto é a prevenção ativa pela alimentação. O segredo do intestino saudável é a fibra, frutas, verduras, legumes, leguminosas e grãos integrais. A fibra alimenta as bactérias boas do intestino, que produzem substâncias anti-inflamatórias com potencial anticancerígeno, com benefícios que vão muito além do intestino. Até os 75, a colonoscopia costuma ser essencial para a maioria. Depois disso, para grande parte das pessoas, é hora de focar em vigiar sintomas e reforçar o poder do prato. O quinto exame é voltado para os homens, o exame de sangue do antígeno prostático específico, o PSA, para rastrear câncer de próstata em homens mais velhos, principalmente acima dos 75 anos. O PSA foi vendido como grande promessa de detecção precoce, mas pela biologia do câncer de próstata em idosos, o uso indiscriminado criou uma epidemia de sobrediagnóstico e tratamento em excesso. Seu Carlos, 80 anos, viúvo, independente e ativo, fez um PSA de rotina no check-up. O resultado de 6,5, um pouco acima do limite, desencadeou a cascata. Urologista, biópsia de próstata. A biópsia é desconfortável e tem risco de infecção séria, como sepse. Carlos acabou internado com infecção grave. Conseguiu se recuperar e o resultado veio: adenocarcinoma de próstata Gleason 6, a forma mais lenta e menos agressiva do tumor. A probabilidade de um homem de 80 anos morrer por causa de um Gleason 6 é muito pequena. Em geral, ele morre com esse tumor, não dele. Estudos de autópsia mostram que muitos homens muito idosos têm pequenos focos de câncer na próstata sem nunca terem sofrido qualquer consequência. Mas, para Carlos, o que ficou foi a palavra câncer, e diante disso, muitos querem resolver pela raiz. Mesmo com a opção de vigilância ativa, acompanhar de perto, sem tratar de imediato, a ansiedade falou mais alto e ele escolheu radioterapia. Oncologicamente, o tratamento foi um sucesso, mas o preço foi altíssimo: incontinência urinária permanente e disfunção erétil. Curamos um tumor que provavelmente nunca o mataria, mas comprometemos a qualidade de vida dele. Esse é o exemplo clássico de sobrediagnóstico: encontrar um câncer que nunca causaria problema, e de tratamento em excesso. O PSA pode subir por inflamações, infecções ou até esforço como andar de bicicleta. Para cada homem realmente salvo pelo rastreamento com PSA, muitos outros são diagnosticados e tratados sem necessidade, ficando com sequelas permanentes. O que fazer? Não é jogar o PSA no lixo, e sim abandonar o exame automático e substituí-lo por decisão compartilhada e informada. O médico deve explicar com números claros os possíveis benefícios e riscos do exame e de tudo que pode vir depois. Então, o próprio paciente decide o que é mais importante: uma pequena chance de prolongar a vida ou o risco real de prejudicar seriamente a qualidade de vida.
Para quem já recebeu diagnóstico de câncer de baixo risco, a vigilância ativa é uma alternativa ao tratamento imediato, com consultas e exames regulares, garantindo que o tumor não se torne mais agressivo. Em qualquer cenário, o foco deve estar nos sintomas reais: dificuldade para urinar, sangue na urina ou no esperma, dor óssea. Esses sinais merecem investigação em qualquer idade. Aí estão os 5 exames que eu, baseado na minha experiência, nunca faria em mim depois dos 70 anos. Escaneamento de corpo inteiro, máquina de fabricar ansiedade. Ressonância magnética do cérebro por esquecimentos leves, que rotula como anormal sem necessidade. Prova de esforço de rotina, muitas vezes com mais risco que benefício. Colonoscopia de rastreamento depois dos 75, quando a balança tende ao perigo. E PSA de rotina em homens muito idosos. Grande motor do sobrediagnóstico. O fio condutor é um chamado a uma medicina mais sábia, personalizada e humana. Principalmente na terceira idade, o objetivo não é apenas viver mais tempo, é viver melhor, com qualidade, autonomia e alegria. A verdadeira prevenção não é uma bateria interminável de exames à procura de fantasmas, mas uma parceria com o seu médico, uma avaliação focada na sua função real e um compromisso diário com o estilo de vida saudável. Meu objetivo não é que você passe a ter medo de exames ou médicos, e sim que se torne protagonista da sua história de saúde. Que pergunte, entenda o motivo de cada exame e tenha coragem de dizer: doutor, eu realmente preciso disso na minha idade e na minha situação. Saúde não é um laudo sem alterações. Saúde é poder brincar com os netos, caminhar, manter a mente ativa e o espírito vivo. E às vezes, a decisão mais corajosa e saudável é dizer não a um exame desnecessário. Se essa mensagem fez sentido para você e pode ajudar alguém que você ama, compartilhe este vídeo. E para não perder mais conteúdos baseados em experiência real, voltadas para uma vida longa e plena, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você já se sentiu pressionado a fazer algum exame com o qual não se sentia confortável? Vou ler o máximo de comentários que eu conseguir.